Olá, pessoal, de volta aí para a série PLC Rascunho Software. A gente vai falar um pouquinho do bloco lá de função do atuador, né? Que a gente vai utilizar para controlar nossos cilindros. Basicamente ele é genérico, conforme a gente já explicou lá no texto, né? Determinado que vai controlar até 5 cilindros conectados a uma válvula. Quer dizer, isso que eu tenho uma válvulazinha e eu tenho 5 cilindros ou 5 grampos ou 5 dispositivos pneumáticos, né, vamos colocar assim, que podem estar conectados nessa mesma válvula. Então, quando eu, por exemplo, colocar a válvula para posição de avanço, ela vai verificar que todos os elementos, ou seja, todos os dispositivos estão avançados para me dar um ok, está avançado. Né? Então, no nosso caso, ali, a gente está falando do magazine, a gente tem um garfo, né? Que é o cara que vai segurar ali os pallets, né? Os pinão que vai entrar ali no meio do pallet para segurar todo mundo, para você poder levantar e abaixar eles. São 4 cilindros conectados, né, dentro de uma válvula. Então, eu vou ter o resultado, está todo mundo avançado, né, que esse grupo está avançado, com todos os sensores de avanço estiverem em posição de avanço. E todos os sensores de recuo vai dar para mim um estado de recuado. Tá legal? Esse bloquinho eu fiz em texto estruturado. Tá? Por que eu fiz texto estruturado? Bom, porque eu ia fazer aqui, ia fazer lá o Sims, e aí eu só copio e colo. Não preciso ficar fazendo programação em Lego, já que não dá para exportar de code Cisco, TI e Porta. Já o texto estruturado eu só copio e colo, vou fazer alguma pequena alteração de sintaxe, porque, por exemplo, eu estou usando uma função estendida do code Cisco que não tem tipo, mas não é nada assim, nossa, que alteração gigante, não. Muito simples, muito tranquilo, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente ia ter ia ser aqui as UDPs, né? Então a gente pode ver que eu tenho aqui o UDP colador, os interlocks de avanço, os interlocks de recuo, né? Os status, os comandos, né? IHM. Resumindo, eu tenho tudo aqui que eu realmente preciso para o meu atuador, conforme a gente já mostrou lá nos artigos, né? Ela está aqui com aquela mesma lógica de nomenclatura que a gente usou para os modos de operação, né? Perceba que a gente seguiu a mesma lógica. O único que não segue aqui é os sensores, que na verdade esses sensores aqui, ligado falha de descrição, ele é um pouco mais genérico, né? Pode ser que eu consiga utilizar ele em uma outra função que não lide com o atuador, mas, por exemplo, lide com peças, né, ou com outra coisa. Então, eu tenho aqui uma opção de ter um cara genérico para o futuro. Não quis criar um atuador sensores para depois ter que copiar essa mesma DP para utilizar uma outra coisa no futuro. Já que a ideia daqui, a gente vai criar esse software, a gente está explicando, mas ao mesmo tempo a gente está criando uma biblioteca, né? A gente está criando ali uma série de funções que eu vou poder reutilizar no futuro em novos projetos. Afinal de contas, ninguém quer ficar reprogramando coisa que já programou. Então, essa é uma das ideias, né? Que a gente aprenda nesse processo também a dar valor ao nosso próprio trabalho e a gente consiga reutilizar para tornar nosso dia a dia trabalhando mais eficiente. É assim que a gente trabalha, é assim que tem que ser feito. A gente tem que criar coisas que possam ser utilizadas no futuro, porque já estão testadas, já estão em funcionamento, e assim ganhar tempos nos novos projetos, certo? Então a gente está aqui, ó, exatamente aqueles campos que a gente teve lá. Tá legal, ó. O status do HM e minha função atuadora, né? Eu estou utilizando aqui aquela função que a gente já fez anteriormente, né? Que é que é aquela de fazer a verificação dos interlocks, né? O interlock aqui, tá aqui. Então estou fazendo aqui o check de interlock de avanço, o check de interlock de recuo, né? Estão declarados aqui nos meus variáveis internas, no meu var, legal, né? Obedecendo os escopos, né? Tudo bonitinho, né? Saída minha para avanço, saída para recuo são somente saídas, né? Como eu vou fazer leitura escrita, o meu atuador é o tipo de in-out, né? Porque tem leitura escrita.
E eu tenho algumas entradas, como modo de operação, né? Que eu só preciso do modo automático. Né? Se não está em modo automático, está em modo manual. Pumba. Não preciso colocar lá uma entrada no modo automático, uma entrada no modo manual, porque, meu, é só colocar uma entrada a mais e besteira, né? Então, vamos ser um pouco mais esperto. Os sensores, né? Número de atuadores, porque é configurável. Eu posso ter até 5. Né? Significa que eu tenho 5. Posso ter só um. E o bloco funcionar também. Então eu tive que, né, eu tenho que dar uma configuração para ele. Então eu coloquei aqui o meu número de atuadores. O nome em string, porque depois eu vou colocar na EHN, né? E ao invés de ir lá na EHN, linkar tudo, a gente vai fazer essa EHN depois, e ficar tendo que digitar o nome, eu já coloquei uma string que do CLP vai para a EHN. E por que eu fiz assim? Bom, tem um motivo. Eu não quero ter que fazer manutenção em 2 softwares, o software da EHM e do CLP. Então, assim, se por algum motivo, olha, eu coloquei um nome errado aqui no CLP, na verdade, esse cara aqui, o conjunto é outro, né? Eu simplesmente vou lá e modifico aqui no CLP. Não preciso modificar no CLP e na EHM para ficar tudo correto, né? Da mesma forma, quando eu for copiar, que eu tenho 10, né? Eu não preciso ir lá e digitar 10 nomes, né? Eu só vou lá, faço o link com a EHA do PLC e pronto, né? Esse que é a ideia de tudo isso, tá certo? Um preset de falha, por que um preset de falha? Porque cada cilindro pode ter um tempo de deslocamento, né, para chegar no sensor para poder emitir uma falha. Né? Olha, não chegou depois de 10 segundos, pô, é falha, já tinha que ter chegado. Né? Como pode ser que tem cilindros que vai ser muito mais rápido. Né? Depende muito do equipamento fisicamente, né? Inclusive pressão, vazão do ar, o tamanho da camisa do cilindro, etc. Né? Então, por isso que a gente dá um preset. Né? Uma descrição de avançado, uma descrição de comando avançar, uma descrição de recuado de comando recuar. Por que isso? Porque eu posso optar, nesse caso, por exemplo, olha, eu estou fazendo para o garfo, né? Eu posso simplesmente colocar aqui no meu CLP avançar garfo, garfo avançado, garfo recuado. Eu estou colocando isso como descrição para os meus botões lá na minha HN, entendeu? Essa que é a minha ideia, eu quero colocar uma descrição nos meus botões. E eu não quero ter que, de novo, ir lá e ficar digitando um por um, a hora que eu quiser. Eu coloco aqui, se eu decidir que não é mais garfo, vai ser só avançar, recuar, eu venho aqui, só digito avançar, recuar. O software fica mais fácil, né, de você manter. A ideia é a gente ser um pouco inteligente. Então, isso aqui é até uma dica, tem gente que vai lá e fica fazendo tudo na unha, pensa um pouquinho, às vezes se você tem a possibilidade, se você tem tags disponíveis, né? Às vezes a gente tem IHMs com pouco recurso, e aí tem que economizar tag, daí não dá realmente, né? Mas a gente, quando tem uma coisa com recurso, né, vale a gente ser esperto, né? Porque eu vou fazer manutenção em 2 lugares, se eu posso fazer em um só, né? Eu tenho que pensar desse lado. Tá legal? Então aqui eu vou verificar os meus sensores, né, para saber quantos que estão ativos e quantos não estão ativos. Né. Eu fiz um pequeno lacinho de repetição. A ideia é simples, olha, eu vou contar quantos sensores estão ativos. Ó, estão 5 sensores ativos no avançado. E eu comparo isso com o número de sensores que eu fiz a minha, como se diz? Que eu fiz a minha configuração. Né? Então, assim, se eu configurei 5, eu tenho que ter 5 sensor ativo. Se eu fui lá e configurei, vamos colocar assim, 2, tem que ter 2 sensor ativos. Se não tem 2 sensor ativos, tem algo errado. Ou se tiver mais do que 2, continua tendo algo errado. Não é para ter mais do que 2, o que está acontecendo. Por que eu coloquei mais de um? Ou eu errei na minha programação, no meu preset, ou eu configurei um cara a mais na hora que eu chamei. Então, tá errado. Né? Mesma coisa aquele ali, foi para avançado, mesma coisa para recuado, né? Eu mapeei os comandos que chegam de fora, tanto manual quanto automático, e fiquei com eles comigo aqui internamente e vou limpar eles depois. Isso é para evitar, caso faça alguma programação errada em algum lugar, e fica o cara lá dando um set e o resto da vida, eu não estou nem mandando mais comando nenhum, e o cara esqueceu de dar um reset no comando lá. Se o cara deu um set no comando, né? Se o cara
deixou o comando ativo, eu limpei. E eu estava trabalhando, executando ali internamente, não me interessa mais. Eu recebi, eu não preciso mais dele. Então vem aqui, limpo. Pronto. Criei uma variável aqui, está tudo zerado, estou aqui e só limpo. Né? Pronto, não quero mais saber. Já recebi, já tenho o que eu preciso, posso limpar. Né? E aí eu vou ter o meu comando de avanço. Esse S aqui, esse R, de set reset, é uma função estendida do texto estruturado do CodeSys, tá? Você não vai ter ele no Sims, você não vai ter ele no Rockwell, por exemplo. Mas você vai ter ele aqui, né? Então eu decidi fazer um set e um reset porque fica mais simples, né? Só pego aqui as condições, ó. Eu estou falando do comando meu de avanço em automático, está em modo automático, né? Atuador, status, interlock para avanço, tá ok, tem condições de avançar. Então, bora avançar. Né? Se eu não estou em automático, ou eu não tenho interlock, ou eu não tenho comando, ou eu tenho comando para recuar, na verdade, eu dou um reset. O que é isso? Eu tenho uma saída retentiva, né? Eu vou estar sempre pressionando o set, sempre pressionando o reset. Essa aqui é o meu comando, é a mesma coisa para o recuo, tá? E aí, uma vez que eu tenho um comando ou manual ou automático, ele vai estar aqui para a saída, né? Eu percebo que ao invés de usar um if, né? Eu vou ficar com um monte de if, eu tenho aqui só coloquei a condição lógica receber. Então, na verdade, isso daqui é a mesma coisa que um if, como é muito simples, é só uma linha, eu venho e coloco aqui, né? A minha condição lógica, ele vai receber o valor lógico aqui, verdadeiro ou falso. Perfeito, fica mais curtinho, mais bonitinho, né? Reset de falhas, né? Vou dar um clear false. Aí eu fiz aqui uma falha de avanço, né? Tem um temporizadorzinho que uso para reset de falha. Vou pegar aqui minha falha de avanço, minha falha de saída, o meu timer. Se eu tenho uma falha de avanço ativa, eu vou verificar qual dos meus sensores que não chegaram e vou dar a falha nele, né? Muito simples, né? A falha não alcançou e a falha que ele continua ligado, ou seja, ele ainda está lá no RC. Então, está recuado e não está avançado. Aí eu vou verificar uma coisa que a gente não conversou, que seria uma falha de curto. O que seria uma falha de curto? Eu tenho simplesmente um sensor de recuo e de avanço ligado ao mesmo tempo. Então eu não tenho a posição realmente física do cara, eu não tenho feedback, eu não tenho como determinar. E aí tem um outro detalhe em relação a isso. Em alguns lugares o pessoal chama de discordância de sensores, em outros lugares chamam de curto-circuito de sensor. Tá? Aqui eu deixei como falha de curto, para ficar mais curto. E aqui eu copio meus dados para ele e eu limpo meus interlocks para não ficar. Eu já usei meus interlocks lá em cima, já verifiquei tudo que eu preciso. Eu já utilizei aquilo lá para dar o comando. Eu vim aqui e eu limpo meus interlocks depois que eu uso. Por quê? Porque eu garanto que no próximo scan eu vou ter que reler de novo. Então, se alguma coisa é alterado no próximo scan, eu vou tirar. Tenho certeza que se alguém, por exemplo, der um 7 lá fora, ao invés de colocar um coil, por exemplo, no interlock, eu vou apagar isso daí, o cara não vai poder setar um interlock. Senão ele vai querer resetar a hora que dá na telha dele. E se ele esquecer de resetar, eu vou ter uma colisão. Então eu fiz isso. Né? Legal. Bem simples. Eu vou mostrar ele depois funcionando. Hoje aqui nesse vídeo, para não ficar tão longo, estou só mostrando a concepção dele aqui, como que foi feito. Vou mostrar agora como que está fazendo a chamada dele. Tá bom? E eu vou mostrar ele no Sims. E no próximo, a gente vai mostrar a tabelinha de teste dele, ele online, simulando as entradas e saídas, fazendo teste para validar o nosso bloco. Tá? Isso vai ser para o próximo vídeo. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu faço aqui, na minha chamada, eu vim aqui na minha rotina de atuadores, né? Onde eu vou chamar todos os meus atuadores aqui dentro. Eu estou fazendo aqui em Ladder nesse momento, mas para ser sincero, eu acho que fica meio grande aqui. O editor do CodeSys também não sou muito fã do editor dele em Ladder, tá? Para ser sincero, eu acho ele meio lentinho, meio improdutivo. Né? Da Rockwell é espetacular, mas o do CodeSys ele quebra um galho.
Eu acho que o ambiente do Codesys ele é muito mais para programar em texto estruturado, para ser muito sincero. Tá? Eu acho que o editor dele texto estruturado tem muito recurso, é muito rápido, é muito legal. Mas para agradar um pouco de gregos e um pouco de troianos, a gente fez o quê? Porque nem todos os gregos e troianos estarão felizes. Eu fiz o bloco lá em texto estruturado e vou colocar isso aqui, a chamada em Ladder para vocês, tá? Então aqui eu estou colocando a minha descrição aqui do meu interlock para poder apresentar na HM depois. Né? A minha primeira coisa, para o meu avanço, eu tenho segurança ok. É só isso que eu preciso. Posso avançar em qualquer momento, né? Imaginando um magazine embaixo, em cima, eu posso avançar em qualquer momento, não tem problema nenhum. Aliás, eu quero poder manter ele avançado, por exemplo, em cima, né? Para não derrubar a parte. Para o recuo, além da segurança, né? Logicamente, eu preciso de segurança lá do meu emergência, né? Tá ligado? Que é o meu básico, que é o meu primeiro aqui. Eu vou ter a posição do magazine inferior. O magazine na posição inferior. Por quê? Porque eu só quero permitir a abertura desse garfo, até mesmo manual, quando o magazine está embaixo, para não cair. Simples assim. Então tá aqui, o interlock só permite se esse sensor estiver ligado, só se ele estiver embaixo. Tá certo? Aí, mapeamento do sensorzinho, coloquei aqui cilindro 1 recuado. Mesma coisa, a ideia é de mandar essa descrição aqui para a IHM para fazer manutenção somente em um lugar. O sensor ligado, né? Ele está ligado, não ligado, recuado e avançado, né? Esse aqui é o recuado e avançado. Para você, peguei os meus sensores e só coloquei aqui na ordem, né? Tudo bonitinho. E a chamada, tá legal? Né? Todas aquelas entradas aqui, todo mundo conectado, né? Com o nome, tudo certinho. E esse é o nosso bloquinho indicador aqui no Codesys, tá? Vou mostrar agora para vocês no Tibia. Até mais. Bom, e agora vamos ver no TIA. Já está aberto aqui, uma pastinha, organizadinha, né? Todos os nossos DPs, mesma coisa, né? Se vocês forem perceber, mesma nomenclatura que a gente utilizou lá no Codesys, tudo igualzinho. Aliás, para ser honesto, eu fui copiando e colando, tá? Não ia perder meu tempo digitando, né? Preguiça faz parte também. Tudo bem? Então, tá aqui mesmo o conceito ali dos sensores. Aí, aqui na minha pastinha de funções, eu tenho aqui o né? Verifica interlocks, mesma coisa, estou chamando aqui minha função interlocks. Verifica sensores, exatamente a mesma lógica, só copiei e colei, tá bom? Mapeamento de comando, eu fiz exatamente igual, copiando e colando. A única diferença está aqui, que como eu não tenho aquela função, lembra do set, do reset, que é uma função estendida do Codesys, então eu tive que fazer uma série de ifs. Por quê? Eu não poderia usar um if com else if. Por quê? Usar um else, eu vou estar simplesmente, se nenhuma dessas condições forem atingidas, ele vai resetar. E não é o que eu quero. Eu quero que mesmo que o meu comando avançar tenha sido desligado, eu continue ligado. Ele só vai desligar na condição exata que eu quero. Tá? Então eu fiz a condição de um set e um reset utilizando dois ifs. Né? Basicamente isso. Né? Ao invés de só pegar a condição lógica, conforme a gente faz aqui na saída. Assim. A gente pega aqui a condição lógica. Tá certo? Reset de falhas, exatamente igual. É tudo exatamente igual. Tá? Copiei e colei aqui no timer, falha individual, falha de tudo, exatamente a mesma lógica, tá certo? E na minha chamada, que foi aqui também nos meus roteadores, aqui, bonitinho, né? A mesma coisa, né? Fiz meus interlocks de avanço, meus interlocks lá com a posição do magazine embaixo, né? Perceba que o TIA, em relação ao Codesys, o editor Ladder é um pouco mais amigável, fica mais organizado visualmente, é um pouco mais compacto, né? Então é um pouco mais agradável realmente de programar em Ladder. Tá? Logicamente, eu poderia ter feito em texto estruturado também,
Eu acho que também fica bem agradável, tá? É muito fácil. Eu acho que quando a gente tem esse monte de coisinha assim, acaba ficando até mais compacto, né? Mais fácil de mostrar. É a nossa chamada aqui do bloco. Tá legal? É uma multi-instance, né? Que é uma multi-instance? É uma instância dentro desse bloco aqui. A mesma coisa aconteceu lá. Eu estou chamando, né? Criei uma variável no var, né? Que seria no stack. Aqui tem o stack tem, são as diferenciações da Siemens em relação a áreas de memória que você vai estar utilizando, mas basicamente é um escopo local. Né? Então, aqui dentro do escopo local eu tenho uma chamada, eu tenho uma variável, né? Vou colocar assim, instância, que é do tipo do meu bloco de função. É a mesma coisa que aconteceu lá com no Codesys, tá bom? Então tá aqui, mesma coisinha, mandando aqui meus textos para poder ter meus textos na IBM, exatamente a mesma coisa. Eu faço nos dois para mostrar para vocês que, olha, tá igualzinho aqui? Não tá, a carinha tá um pouquinho diferente por detalhes dos dois, das duas ideias de programação, né, das duas plataformas. Mas a lógica é a mesma. Né? A lógica em si é a mesma, o resultado lógico é igual, o conceito é igual. Não é porque mudou a carinha aqui que você não vai saber. Pô. Você está aprendendo lógica, você está aprendendo como mexer. Se mudar um pouquinho a carinha, vai mudar o que acontece. Continua sendo contato, continua sendo core, continua sendo um move aqui do valor para uma string. Somente isso, né? Então, no próximo vídeo, a gente vai testar esse bloquinho de função, vai ver os erros que está acontecendo nele. Deve ter algum erro lá, com certeza, não testei ainda. E a gente vai, né, validar essa função nesse bloco. Até o próximo vídeo, então, pessoal. Até mais.